Olá, então, desde que nós começamos a ouvir sobre o processo da pandemia no Brasil e no mundo, especialmente quando ela ainda estava concentrada na cidade de Wuhan, na China, eu comecei a produzir alguns vídeos no canal Imersivo Informativo. Esses vídeos eles foram feitos sempre com imagens, nós nunca fizemos uma gravação. E até alguns deles nós já fechamos, né, porque os dados ficaram obsoletos, né, os dados de contaminados e os países, então alguns ficaram obsoletos. Se porventura você tem um vídeo desse tempo em que ainda eram dados obsoletos, descarte, não use com seus alunos. Bom, então, hoje eu gostaria de fazer um vídeo conversando com vocês acerca dos aspectos históricos. Por que eu pensei e lembrei de fazer esse vídeo, tá? Primeiro, porque eu preciso postar, né, uma aula para os alunos, e eu gostaria de sair um pouco assim do conteúdo e entrar em temas transversais para que, né, eles tenham também esse conhecimento. E é uma área assim que eu não domino, né, que é a área científica, biológica, mas que eu me esforço um pouco assim para conseguir entender e até mesmo tranquilizar o meu coração nesse momento. Tenho uma grande esperança de que esse tempo passe logo, né, que um cientista seja movido a fazer uma descoberta e trazer a cura para a Terra, porque a Terra está doente nesse momento, né? Para os alunos eu digo que a gente está vivendo um processo histórico, né? Eu espero que nem na minha vida e nem na de vocês a gente volte a viver, né, esse processo de pandemia mundial, mas nós sabemos que isso é possível, né? Mas ela existe, você vai ver depois na parte do computador, que eu vou colocar para você a pesquisa que eu fiz, que existe assim um tempo hábil entre um e outro, que eu espero que permaneça. Mas de qualquer forma, nós vamos levar esse momento histórico e as coisas que nós estamos vivendo para os nossos netos, para filhos, né? No caso, o meu filho já está acompanhando junto, mas para os nossos netos, para os nossos bisnetos, enfim, essa geração vai poder contar para outra geração o que viveu, o que aprendeu, o que sentiu nesse tempo de estarmos guardados, né, nas nossas casas e fazendo por dom de não ser contaminados e não contaminar outras pessoas também, tá bom? Eu espero que os meus estudos e as minhas pesquisas, ainda que de uma forma rasa, né? Que como eu falei, eu não tenho formação em biologia, minha formação é história. Então eu espero que as minhas pesquisas possam te ajudar a compreender esse momento e a acalmar o seu coração de que tudo isso vai passar e que não vai demorar. Muito em breve tudo irá passar, ok? Essa é a pesquisa que anteriormente eu falei para vocês, referente à história das pandemias. E uma vez que nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis em termos de pandemia do século XXI, , 21, 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
Eu gostaria de deixar registrado, então, que hoje é dia 20 de abril. O Ministério da Saúde do Brasil registrou 40.581 casos de coronavírus no Brasil, com 2.575 mortes, no dia de hoje, 20 de abril de 2020. E os mortos pelo Covid-19 no mundo passam de 36 mil na data de hoje. Eu separei para vocês a história das 5 maiores pandemias do mundo. Esse vídeo ele está inscrito no canal Imersivo Informativo, então eu convido vocês a inscrever-se no canal e deixar o like lá, ok? Apesar de vivermos um tempo de incertezas, de medos, de insegurança, de faltas de muitas perspectivas em relação ao futuro, nós vivemos também um tempo histórico, né? A nossa geração marca a geração que está passando pelo Covid-19, pelo coronavírus. Um vírus que possivelmente tenha surgido em Wuhan, na China, mas que hoje nós não temos ainda certeza, né? Com outra certeza, né? Os livros de história daqui a alguns anos definirão a verdade sobre essa história. Mas o que nós sabemos nesse momento é que ele surgiu em Wuhan, na China. Esse é o assunto, inclusive, para um dos próximos vídeos que eu vou fazer, que eu estou lendo um artigo científico, mas eu ainda não tive tempo de atingir a totalidade, então eu não posso ainda mencionar porque eu não tenho certeza. Bom, o coronavírus, então, ele não é o primeiro causador de pandemias mundiais, né? Mas é um cenário semelhante com outros que nós já tivemos. E o primeiro que eu separei para vocês, então, é a peste bubônica, que é a causadora da peste negra. Essa peste, ela é causada por uma bactéria, e eu desafio os meus colegas da biologia a explicar sobre essa bactéria para os alunos, porque essa é uma parte que realmente eu não domino, né? Eu posso ler o nome aqui, mas eu não tenho um domínio da parte da biologia. E a peste bubônica, ela se dissemina, então, pelo contato com pulgas e ratos infectados. Os sintomas são inchaços nos gânglios, nos linfáticos, na virilha, na axila, no pescoço. Sintomas como febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, dores musculares. A doença é considerada historicamente causadora da peste negra. A peste negra, ela assolou a Europa no século XIV. E matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Presume-se que essa peste ela diminuiu a população mundial de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Então é um número assim absurdo, né? Os médicos que tratavam da peste negra eram chamados de médicos da peste. Eu separei essa imagem para compartilhar com vocês, que é uma imagem assim que choca bastante, né, assim. Pessoas da igreja, médicos com máscaras, né, pessoal da saúde, as doenças, os ratos, os bichos, tudo que movia a peste negra. E essa imagem aqui, então, da pele, né, que é uma imagem que choca bastante também. Chega a dar até um comichão, né, na pele da gente de olhar isso aí. A segunda grande pandemia é a varíola, uma doença que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos e que figuras importantes tiveram essa doença. O egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França. Aqui eu separei uma foto mais contemporânea da varíola, né, como é que ela fica na pele. Hoje tem vacina, né? Os cientistas, então, já conseguiram descobrir a vacina para varíola. Essa doença ela foi erradicada do planeta em 1980, felizmente, né, após uma campanha de vacinação em massa. E essa máscara que vocês estão vendo aqui é a máscara que os médicos usavam no combate à varíola. Dá para ver assim que era bem sofrido para quem trabalhava na saúde nesse tempo, né?
que não é diferente de hoje, que também é sofrido, mas tem um pouco mais de recursos em termos de equipamentos, né? A terceira grande pandemia foi a cólera. A primeira epidemia global da cólera foi em 1817. Matou centenas de pessoas. Centenas de milhares, né? A transmissão acontece a partir do consumo de água e de alimentos contaminados e ela é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve também vários surtos de cólera, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. O que nos lembra a cólera é a água suja, né? O consumo de água, a contaminação. Também achei sobre um surto de cólera ano passado, num dos países, mas como eu não consegui certificar, eu acabei não adicionando aqui. A quarta grande epidemia do mundo foi a gripe espanhola. Acho que essa cena aqui da gripe espanhola é bastante forte, assim, né? Ela nos dá, assim, uma dimensão da doença no mundo. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões tenham morrido na pandemia da gripe espanhola de 1918. Ela foi causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. Aqui, policiais nos Estados Unidos, com a máscara. Um ponto que eu achei interessante, assim, de apresentar para vocês é que o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, ele já tinha sido presidente em outros momentos do Brasil. Ele morreu com a doença em 1919. Ele foi eleito em 1918 e ele não pôde assumir porque ele foi acometido pela doença, foi vitimado pela gripe espanhola. Outro ponto assim interessante, os sintomas da doença, ele era parecido com a Covid, né? Mas outro ponto que eu achei assim, bem interessante de partilhar com vocês é que na busca pela cura, em São Paulo a população foi atrás de um remédio, fez um remédio caseiro que incluía cachaça, limão e mel. Esse remédio caseiro, na proposta da cura da gripe espanhola, ele, de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, ele foi a receita inicial, né, da caipirinha que nós conhecemos no Brasil, tão conhecida caipirinha brasileira. E mais a mesma foto, então, para que a gente possa ter, assim, uma ideia do impacto. A gripe suína H1N1 é bem mais recente, né? A maioria de vocês provavelmente já tinha nascido quando aconteceu a gripe suína, que ela data do ano de 2009. H1N1, então, também conhecida como gripe suína. Deixei ali a imagem do porquinho, né? Pra deixar um pouco mais leve esse conteúdo tão cheio de doença. E o vírus surgiu, então, em porcos, no México, em 2009. Se espalhou rapidamente pelo mundo e matou 16 mil pessoas. Foi, assim, bem mais leve, bem menos impactante do que tem sido o coronavírus agora, né? Bom, apesar de vivermos um tempo de incerteza, de medos, vivemos um tempo histórico e eu acredito que jamais esqueceremos as cenas dos dias da nossa atualidade, na pandemia do Covid-19.
Com certeza os filhos de vocês vão enxergar muito essa foto aqui, ou parecidas com essa, nos livros de história daqui a 15, 20, 30 anos. Mandetta, ministro da Saúde no Brasil até a semana passada, teve uma presença assim muito marcante, né? Com um trabalho bastante alinhado e bastante técnico, né? Eu acredito que ele fez tudo o que ele pôde para fazer encaminhamentos no nosso país. Ele foi tirado do cargo, então deixo isso registrado também, né? Mas muitos registros desses terão nos livros de história. E no lugar dele assumiu Nelson Teich, que é médico também, oncologista. E perante, assim, esse momento histórico tão complicado, tão complexo, eu desejo, assim, que o Nelson tenha sabedoria e inteligência, mas muito mais sabedoria do que inteligência, para comandar o Ministério da Saúde nesse momento tão delicado do país, né? Um momento que nós sabemos que precisamos ficar nas nossas casas para evitar a contaminação nossa e de outras pessoas, mas que também existe uma questão econômica por trás, né? Porque a gente está à beira de uma crise econômica sem precedentes na história do nosso país, né? Então, realmente, quando eu olho a figura dele, assim, eu desejo que ele tenha uma porção gigante, assim, de sabedoria nesse momento. Deixo para vocês, então, novamente a proposta do canal Imersivo Informativo, que é estar construindo informações, fazendo pesquisas, né, nesse momento. Outras já foram feitas e, enfim, deixar uma parte do que me marca, né?